Abra aí a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus. Capítulo 13. Mateus capítulo 13, apenas o versículo 44. O capítulo 13 de Mateus, ele é conhecido como aquele que contém as parábolas do reino. Nós vamos ler apenas uma parábola e vamos meditar nela. Então, o texto bíblico, eu gostaria que toda a igreja, se tivesse assim com a atenção voltada para aquilo que está acontecendo nesse lugar. E todos nós lêssemos juntos. É apenas um versículo. Amém? Então vamos ler juntos. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Feche os seus olhos, deixa a sua Bíblia aberta aí, vamos falar com Deus. Santo, santo é o teu nome, ó Deus, nós nos alegramos em ti, Senhor, porque a tua palavra diz que tu fizeste-nos, ó Deus, este dia para nos alegrarmos em ti, para nos regozijarmos, ó Deus, na tua presença bendita e salvadora em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar na tua casa. Como disse o salmista, Senhor, apenas um dia nos teus atos são mais importantes, ó Deus, são mais valiosos do que 1000 dias em quaisquer outros lugares. E não existia, ó Deus, não existe outro lugar que nós gostaríamos de estar, Senhor, senão aqui na tua casa, buscando a tua face, ó Deus, suprindo, ó Deus, a nossa vida com a tua direção. E, ó Deus, é o que te pedimos neste momento, que a tua palavra, Senhor, ela penetre, Senhor, nos nossos corações e que nós, em Cristo Jesus, mediante a tua presença, bendito Espírito Santo, sejamos reavivados, ó Deus, por essa palavra abençoada, por essa palavra bendita. Vai, Senhor, nós te rogamos, além da letra, ó Deus querido, que a tua palavra vivifique os nossos corações, as nossas mentes, em glórias em Cristo Jesus. Oramos a ti, Senhor, em nome de Jesus, reconhecendo, ó Deus, que tu tens poder para fazer infinitamente mais daquilo que te pedimos. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, um tesouro é algo assim bem inusitado e eu acredito que não seria rejeitado por nenhum de nós se nós nos deparássemos com um tesouro. A gente traz à memória aqueles filmes que a gente vê, onde existem caçadores de tesouros, onde existem muitas vezes, né, nos temas piratas, e eles estão sempre em busca de um tesouro, né? E tesouros expressam grandes valores, né? Valores que hoje nós poderíamos transformar, que coisas são valiosas para cada um de nós. Talvez a casa aonde moramos, você seja um proprietário de uma casa, um aconchegante, um proprietário, né, de uma casa onde você chega e fala assim, olha, esse aqui é o meu canto, eu dou glórias a Deus, isso aqui é um tesouro que Deus me concedeu. Talvez um emprego que você já esteja bem situado no mercado de trabalho, talvez
um salário bem expressivo, né, dentro da sociedade onde nós vivemos, talvez até um carro, ou quem sabe alguns bens. Talvez você considere esse tesouro a sua família, como diz a mãe do Kiko, né, daquele programa Chaves, meu tesouro. Talvez você considere, né, tesouros uma pessoa ou algumas pessoas que estão ao seu lado. Mas a verdade que esse texto ele está nos dizendo é que ele compara o reino de Deus a um verdadeiro tesouro. E dentro dessa ideia das parábolas do reino, ele coloca uma questão para que eu e você meditemos, entendamos e passemos a viver, né, em conformidade com aquilo que Cristo nos orienta. Ele diz que o homem que encontrou o tesouro, ele vende tudo o que tem. Isso é muito forte, irmãos, porque imagina tudo que você tem hoje. Imagina tudo que você tem sendo trocado por algo que você encontrou, que você reputa assim, você tem assim como grande valor. Olha, eu encontrei algo que vale a pena para eu abandonar tudo, eu vender tudo que eu tenho para conseguir comprar, porque isso que eu encontrei é mais valioso do que tudo que eu possuo. É isso que o texto está dizendo. Esse homem encontrou um tesouro que valia muito mais do que tudo que ele possuía. Esse tesouro, para a sua vida, para as nossas vidas, é o reino de Deus. Quanto custa o reino de Deus? Qual é o valor do reino? O custo do reino, a palavra de Deus, ele diz que em Cristo Jesus, nós somos salvos. A salvação não tem assim nenhum mérito do ser humano. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E glórias a Deus por isso. Irmãos, porque se dependesse da gente, tenha misericórdia, Senhor. Mas Ele já pagou o preço. A verdade é que a salvação, ela não é de graça, ela é pela graça manifesta em Cristo Jesus. Mas ela tem um preço. E ela teve o seu preço e Ele pagou o preço, amém? Glórias a Deus por isso? Glórias a Deus. Então Ele pagou o preço. E dentro daquilo que Ele conquistou, desse reino que é comparado a um verdadeiro tesouro, Ele acaba tendo um custo. O custo já foi pago por Cristo Jesus, porque Ele pagou o preço. Mas e nós? O que nós precisamos fazer para ter esse reino? A parábola diz que aquele homem que encontrou o tesouro, ele vendeu tudo. Quanto custa o reino de Deus, irmãos? Custa tudo o que você tem. Irmãos, o reino de Deus não é barato. Pastor, mas Cristo já não pagou o preço? Não, essa foi a parte dele. E o reino ele conquistou para todos, sem distinção de raça, cor, idade. Deus enviou o seu Filho único para pagar o preço por toda a humanidade. Paulo, quando escreve a Timóteo, ao jovem pastor Timóteo, ele fala assim: o desejo de Deus é que todos sejam salvos, todos. Então, Cristo Jesus, de uma vez por todas, Ele pagou o preço por todos. Mas por que nem todos chegam a esse entendimento da salvação? Porque existe um custo. Existe um custo para mim e para você. É pela graça, mas Deus requer algo de nós. E aqui ele está dizendo que o homem que encontrou esse grande tesouro, ele vendeu tudo o que possuía. O reino custa tudo o que você tem. Você imagina, por exemplo, dentro dessa perspectiva,
Eliseu. Eliseu, ele é chamado por Deus através do profeta Elias para suceder Elias como profeta. E aí ele chega e Elias fala assim, olha, vem e segue-me. E aí Eliseu fala para ele assim, olha, deixa eu me despedir dos meus pais. E ele se despede dos pais dele, ele vai, queima, né, os carros de boi, ele oferece ali os bois em holocaustos, né, dá um verdadeiro banquete, ele deixa tudo para trás e segue o profeta. Então Elias é um exemplo do tudo, talvez, que Deus possa pedir para alguns de nós. Outro exemplo é Pedro. Lá em Lucas, no capítulo 5, versículos de 8 a 11, fala ali da pesca maravilhosa. Pedro, ele diante daquele quadro, daquele cenário, tendo pescado, né, jogado a rede a noite toda, não consegue pegar nada. Depois do sermão, ele ouve uma orientação de Cristo Jesus e fala assim, Pedro, volta um pouco o barco mais para trás e joga a rede. E aí ele fala, Senhor, nós lançamos rede a noite toda, mas foi assim a madrugada fora e não pegamos nada. Mas aí Pedro dá assim, tem um vislumbre, ele fala assim, mas diante da tua palavra, eu vou andar em obediência e vou, né? E ele lança a rede. Irmãos, o barco quase foi a pique. E não somente Pedro e seu irmão, mas os amigos de Pedro, né, Tiago, João, seu irmão André, eles se rendem a Cristo Jesus. O texto diz assim no versículo 11, e eles abandonaram tudo e seguiram a Cristo Jesus. Irmãos, quanto custa o reino de Deus? Qual é o custo do reino? E por que não falar do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, criado aos pés do fariseu Gamaliel, um fariseu assim que era de renome na época, né, de Paulo, criado ali como fariseu, era fariseu de fariseus, era benjamita, era de uma tribo de Israel, e ele tinha todo ali o respaldo, mas ele falou assim, olha, tudo que eu tinha, eu reputei por nada, considerei como nada, por Cristo Jesus. Lá em Filipenses capítulo 3, versículo 7, ele coloca essa questão, e ele abandona tudo por Cristo Jesus. Quanto vale o reino de Deus? O reino custa tudo o que você tem, tudo o que você é, nada do que nós somos pode ficar de fora. Deus não aceita um homem, Deus não aceita um ser humano pela metade. Não adianta você querer deixar de fora, talvez, olha, eu vou servir a Deus, mas eu vou deixar de fora a minha família, ou então eu vou deixar de fora aquilo que eu faço no meu trabalho, a minha vida profissional não tem nada a ver com a minha vida devocional. A vida, irmãos, diante de Deus, ela é una. Por isso que eu tenho assim uma verdadeira resistência quando nós estamos numa reunião de oração e às vezes a pessoa fala assim, olha, eu queria pedir oração pela minha vida espiritual, pela minha vida material, pela minha vida financeira. A vida é uma só, irmãos. Não existe um particionamento da vida. A vida ela é única e nós precisamos apresentar a nossa vida inteira a Deus. Ele requer toda a nossa existência, Ele requer tudo que nós somos, Ele requer tudo que nós temos, Ele requer tudo. E quando nós entendermos que o tudo deve ser depositado no altar do Senhor, aos pés da cruz, nós vamos começar a viver as maravilhas do reino. Quanto custa o reino de Deus? O homem vendeu tudo o que ele possuía. Agora, isso tem um resultado. Essa entrega do nosso tudo a Deus tem como resultado, o texto diz assim, tendo achado, escondeu o tesouro e transbordando de alegria. Irmãos, o resultado
de você ingressar no reino de Deus é que a alegria de Deus vai modificar toda a sua vida. É difícil a gente compreender uma pessoa que entendeu o reino de Deus, que começou a viver os valores do reino, os princípios estabelecidos na palavra de Deus. É assim difícil da gente compreender uma pessoa que está usufruindo, das bênçãos que Deus tem prometido e essa pessoa andar em tristeza. Ou mesmo uma pessoa que já absorveu os valores do reino de Deus e ela andar assim, carrancuda, de semblante fechado, de mal com a vida, chateado com o mundo, brigado com a existência. Irmãos, o reino de Deus, quando nós ingressamos no reino de Deus, através da salvação em Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele gera no coração do ser humano a alegria da salvação. Davi falou assim de uma forma profunda sobre a alegria da salvação, quando ele é repreendido por Natã e ele é repreendido por um pecado que ele cometeu. Ele se vê afastado de Deus e ele ora ali no Salmo 51, ele fala assim: Senhor, não me lances fora da tua presença, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Existe para aquele que aceitou, que ingressou no reino de Deus, aceitando o senhorio de Cristo, uma alegria proposta para a vida. Essa alegria é fruto do Espírito Santo de Deus, movendo-se na vida desta pessoa. Não ando mais segundo o que eu quero. Aquele que aceitou, que entendeu que Cristo é o melhor para a sua existência, não anda mais segundo os seus conceitos. Irmãos, se fosse para andar segundo os nossos conceitos, nós não precisaríamos nos converter aos valores do reino. Se fosse para andar segundo os nossos achismos, segundo aquilo que a gente acha que é bom para a nossa vida, não precisaríamos aceitar o senhorio de Cristo sobre nós. Então, frases como essa, olha só, eu aceitei a Cristo, eu sou crente em Cristo Jesus, mas pisou no meu calo, eu respondo à altura, não são pertinentes a uma pessoa que nasceu na água, da palavra de Deus e do Espírito Santo, que aceitou a Cristo, que é uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu e você, eu e todo aquele que aceitou o senhorio de Cristo sobre a sua vida, irmãos, nós podemos pecar. João fala assim: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado. Oh, glórias! Nós somos passíveis de erro? Sim, somos, porque nós estamos ainda neste mundo, o corpo não está glorificado, então nós somos passíveis de cometer erros e, sobretudo, uns com os outros. Talvez seja a esfera onde a gente mais erra, seja nos relacionamentos, mas Ele é poderoso para nos purificar e nos perdoar de todo o pecado. A palavra de Deus diz em João 1:9, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, não que nós não erremos mais, mas a vida cristã, ela é um transbordar de alegria por aquilo que o Espírito Santo vai trabalhando na vida de cada um de nós. A vida cristã, ela é um transbordar de alegria porque Jesus nos prometeu vida e vida em abundância, vida com qualidade. Existe uma qualidade de vida que o mundo não tem, mas aqueles que entenderam a salvação em Cristo Jesus, esta vida
com qualidade, esta vida em abundância está proposta. Romanos capítulo 14, versículo 17, ele diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Irmãos, a marca de um cristão é a alegria. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, ele diz que nós devemos ser alegres, como crentes em Cristo Jesus. Ele fala assim: alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Por quê? Porque a alegria, ela é uma marca daquele que teve um novo nascimento. Irmãos, eu não sei vocês, mas acredito que tenhamos os mesmos pensamentos. Eu só tenho um arrependimento depois que entreguei a minha vida a Cristo Jesus. É não ter aceitado a Cristo Jesus antes. Porque Cristo é bom demais, amém? Amém. Glórias a Deus. Então, a vida que Ele nos oferece é uma vida com propósito de alegria. E a vida do cristão é de alegria. Não aceite nada menos do que a alegria de Deus em você. Mas você pode pensar assim: pastor, mas foi o próprio Senhor Jesus quem falou assim: no mundo tereis aflições. E ele fala assim: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, as aflições do tempo presente, como disse o apóstolo Paulo, não se podem comparar à glória que há de ser revelada em cada um de nós que aceitamos a Cristo Jesus. E as aflições do tempo presente, elas não são uma continuidade da vida. A continuidade da proposta que Deus tem para as nossas vidas, quando nós andamos em conformidade com essa palavra, em acordo com essa palavra, é de vida, e vida com qualidade, vida em abundância. Então, momentos de aflições, momentos de tribulações, os desertos da vida são momentos, são até fases que nós podemos passar, mas o normal, o natural, e por que não dizer o espiritual, para a vida de um homem de Deus e de uma mulher de Deus, é que mesmo nos momentos difíceis da vida, nós tenhamos a alegria do Espírito Santo em nós. Por isso que ele fala assim: transbordando de alegria. É o resultado no reino de Deus. E aí o que ele faz quando ele está transbordando de alegria? Ele vai e compra aquele campo. É a parte do homem. Irmãos, como é que eu compro? Como é que você compra o reino de Deus? Nós voltamos lá no anterior. Custa tudo o que nós temos. É o que Ele quer de nós. É o preço do reino. Tudo o que você tem, tudo o que você é, todo o seu coração, os seus mais preciosos e valiosos tesouros, você entrega para Ele. Essa verdade está bem expressa quando Ele coloca para a gente o texto de Marcos 8, 34 a 36. Ele coloca que aquele que não negar a si mesmo, lembra do vender tudo? Então eu vendo tudo, eu abandono tudo. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhe: se alguém vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Esse negar a si mesmo é o preço. Quando eu nego a mim mesmo, quando eu nego tudo que eu tenho, quando eu nego tudo que eu sou, por amor a Ele, eu estou começando a enveredar no reino, a entrar no reino. O versículo 35, ele diz assim: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á.
E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. São aqueles paradoxos, né? Aquelas ideias contrárias no reino. Se eu entender que eu quero ganhar a minha vida, eu vou perdê-la. E essa é uma realidade para todos. Talvez nós muitas vezes atropelamos essa proposta de Deus para uma vida plena no reino, no seu reino, com a sua justiça, com a alegria do Espírito Santo, com toda a vida, a abundância que Ele propõe, porque nós atropelamos exatamente esse pedaço. Volta ao versículo 35, por favor. Ele fala assim: quem quiser ganhar a sua vida, vai perder. Então, muitas vezes, nós colocamos na frente de um relacionamento com Deus situações que se nos apresentam no nosso dia a dia, na nossa existência, de repente numa fase da vida. Talvez seja o trabalho, talvez seja a família, talvez seja um projeto que nós tenhamos. Irmãos, mas a verdade é que o reino, ele custa tudo que nós temos. A verdade é que se eu colocar o reino para trás, eu não consigo nada. Por quê? Porque tudo que eu conquistar fora do reino são coisas passageiras, efêmeras. Não consigo apalpar, eu não consigo levar. Jó, ele fala isso com muita propriedade. Ele fala assim: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu vou tornar para o meu Criador. Eu não consigo levar nada. Muitas vezes nós estamos batalhando, empenhando a nossa vida, a nossa existência por coisas que não dizem respeito ao reino de Deus, e nós queremos talvez ter o melhor dos dois mundos. Nós queremos ter a salvação, mas queremos nos dedicar a coisas que não têm a ver com o nosso relacionamento com Deus, colocando aquilo ali em primeiro lugar nas nossas vidas. E não é errado nós cuidarmos da nossa família, não é errado nós cuidarmos do nosso trabalho, não é errado nós termos preocupações para a vida. O que é errado é que nós temos a tendência de colocar estas coisas no primeiro lugar da nossa existência. E o primeiro lugar da nossa existência precisa ser ocupado por Ele. O trono que existe no nosso coração precisa ter um rei, e o nome desse rei é o Senhor Jesus, que está à destra de Deus. Então, eu e você, quando nós atropelamos esse entendimento e colocamos, Jesus Cristo fala assim: ninguém que coloca pai, mãe, filho ou qualquer outro valor em detrimento do reino, em detrimento do amor que nós devemos ter a Ele, é digno do Senhor Jesus. Irmãos, isso é muito profundo. Isso é profundo por quê? Porque quando nós colocamos o nosso primeiro lugar, quando nós colocamos a nossa vida ali no eixo que Deus quer para nós, como primeiro lugar, o reino, a sua justiça, Ele diz assim: as demais coisas vos serão acrescentadas. Não foi e nunca será projeto de Deus que nós fiquemos sem casa, sem família, sem as nossas necessidades supridas, porque tudo isso é consequência de uma vida com Deus. Eu não vejo Abraão pedindo a Deus riqueza, mas diz o texto bíblico que Abraão era um dos homens mais ricos do Oriente. Você é descendência de Abraão? Amém, glórias a Deus, somos descendência espiritual de Abraão. Eu não vejo Salomão orando por riquezas.
Ele pede um coração justo e sábio para governar o povo. E Deus fica assim maravilhado com aquilo. Olha, porque você não me pediu a morte dos teus inimigos, porque você não me pediu vencer, uma vitória de guerra, porque você não me pediu dinheiro, você vai ter sabedoria para dirigir esse povo. E eu vou acrescentar riquezas e mais riquezas na tua vida. E, irmãos, o texto bíblico fala que não houve na face da terra um homem tão rico quanto Abraão. Ele buscou riqueza? Não. Não foi o propósito dele. Irmãos, Salomão foi levantado por Deus para guiar aquele povo. E era a preocupação dele. Como é que ele iria dirigir a vida daquele povo? E ele coloca isso, o propósito que Deus tinha para a vida dele, diante de Deus. Irmãos, quando nós colocarmos a nossa vida inteira nas mãos do Senhor, talvez como possamos dizer, como disse o profeta: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, a nossa casa vai estar suprida, a nossa família vai estar suprida. Nós não devemos perder tempo. Inclusive, existe uma advertência feita pelo apóstolo Tiago. Ele fala assim: olha, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos se perderam pelo caminho, enveredando por colocar como alvo, maior na sua vida, como primeiro lugar na sua vida, o enriquecimento. Então, nós precisamos vigiar e colocar o reino de Deus, a sua justiça, em primeiro lugar. Abraçar os valores do reino. E o reino é essa renúncia que nós acabamos de ler ali no livro de Marcos. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que entregar, perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. É o negue-se a si mesmo. Irmãos, o reino, ele exige de nós esta renúncia. E muitas vezes nós vamos deparar com situações outras na vida que exigem de nós renúncia. O maior exemplo de renúncia que nós vimos na vida secular é o casamento. Quando você escolhe uma pessoa, vamos fazer aqui uma enquete, colocando a população mundial como cerca de quase, vamos botar 7 bilhões, mas já deve estar chegando já aos 8 bilhões de habitantes. Quando você tem 8 bilhões de habitantes, vamos colocar que seja meio a meio, 8 bilhões, 4 bilhões de mulheres, não é assim, mas vamos só para a gente formar a nossa enquete, 4 bilhões de homens. Quando você escolhe uma pessoa para viver por toda a vida, você está deixando 3 bilhões 999 milhões para trás, não é isso? Então você está renunciando a todas as outras mulheres que existem no mundo, você está renunciando a todos os outros homens que existem no mundo. Então, a renúncia, ela é parte da nossa existência. E Deus está dizendo exatamente isso: olha, abandonem tudo aquilo que você tinha como valioso na sua existência. Entrega tudo para mim, porque você vai ter um vidão. Oh, glórias! Você vai ter uma vida com abundância. Você vai ter uma vida com qualidade de vida. Irmãos, só vamos ser cidadãos plenos no reino de Deus com uma entrega plena ao Rei dos Reis. Eu e você precisamos entregar-nos tudo que nós temos, tudo que nós somos. Este é o valor do reino. Gosto muito daquela ilustração, já falei aqui algumas vezes: um homem pela metade Deus não aceita. O pastor estava pregando e tinha uma pessoa que era um cadeirante. Ele tinha sofrido, parece que um acidente, e ele era um cadeirante. E o pastor fez o apelo, e ele, movimentando a sua cadeira, ele vai
até o altar e faz uma pergunta para o pastor. Aquele homem vira para o pastor e fala assim: pastor, Deus aceita um homem pela metade? Porque ele se julgava um homem pela metade porque não podia andar mais. E aquele pastor, numa iluminação assim do Espírito Santo de Deus, ele respondeu para aquele homem: Deus aceita um homem pela metade que se entrega por inteiro, mas não aceita um homem que é inteiro e que se entrega pela metade. Então, eu e você precisamos estarmos inteiros na presença de Deus. Esse é o valor, esse é o custo do reino. O preço já foi pago, mas ele requer de nós que nós neguemos a nós mesmos tudo aquilo que nós tínhamos, tudo aquilo que nós éramos antes de Cristo. Abandonemos, entreguemos para Ele. E aí Ele passa a ser o Senhor da nossa vida. Irmãos, essa palavra Senhor, ela tem um significado profundo. Ela tem um significado assim que vai mais assim em águas profundas do que eu e você possamos imaginar. Porque quando Paulo, o apóstolo, ele fala assim: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, escravo do Senhor Jesus Cristo, ele fala que Jesus Cristo é o seu Senhor, e ele está dizendo que ele pertence a Ele. Irmãos, e se nós temos esse entendimento de que nós pertencemos a Deus, nós não vamos mais arredar o nosso pé para fora dessa palavra. Nós vamos com todas as nossas forças buscarmos viver em conformidade com essas palavras, sabendo que tem promessas nessa palavra abençoadora. Tem promessas para a sua vida, para a minha vida. Tem promessas para todo aquele que crê. Mas ele precisa ser exatamente o Senhor da nossa vida. Ele precisa ser exatamente aquele a quem nós vamos nos entregar por inteiro. Você recebe essa palavra? Se diga assim: eu recebo em nome de Jesus.